E a justiça, hein? A justiça condenou pessoas que estavam envolvidas, 3 pessoas, segundo os levantamentos feitos pela polícia, entregues à justiça e confirmadas pelo Ministério Público, que estavam envolvidas na morte do empresário Petrônio Nunes. Ele é dono de uma agência lotérica que ficava, era dono da agência ali na Campos Sales. Na época, ele levou tiro ao tentar defender o filho de um assalto. Isso tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. A ação dos bandidos. Aí são os carros utilizados na fuga pelos criminosos. O trabalho da polícia foi perfeito no levantamento de provas o julgamento também apontou aí a gravidade do envolvimento desses criminosos com 90 anos somados. Se você somar as penas dos 3, 90 anos, vamos lembrar, a legislação brasileira impede uma pena maior do que 30 anos na prática. Eu vou trazer ao vivo o Bartolomeu Almeida. Ele fala a respeito desse caso aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, uma boa tarde para você. Lembro que foi você, inclusive, quem esteve lá ao vivo, na companhia do Robert Mello, para trazer os detalhes dramáticos desse assalto que terminou em morte, desse latrocínio lá na zona norte de Teresina, na Avenida Campos Sales, mais precisamente. É verdade, Joelson. Mais uma vez, uma boa tarde para você, sempre para o pessoal que está nos acompanhando. Esse fato lamentável, Jordânia, aconteceu no dia 13 de março, exatamente no dia, um dia muito importante, comemorado aqui no Piauí da Batalha do Genipapo. Foi no dia 13 de março deste ano, por volta do meio-dia. Eu vou olhar aqui a hora, são 12 horas e quase 12h30, e mais ou menos nesse horário, Joelson, nós estamos ao vivo para o Jornal do Piauí, mostrando toda a agonia das pessoas, familiares, dos clientes ali da lotérica Jogos do PP, que fica ali na Avenida Campos Sales, na zona norte de Teresina. Foi um momento realmente marcante, nós acompanhamos, inclusive havia a esperança de que o empresário Petrônio tinha a possibilidade de escapar, mas durante o nosso próprio vivo recebemos a informação que, embora ele tenha sido socorrido pelo próprio filho, mas infelizmente ao dar a entrada no hospital acabou falecendo. E agora, Joelson, a doutora Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, ela é titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, condenou as 3 pessoas envolvidas, aí dando um somatório de penas a mais de 90 anos de prisão. Essas pessoas eles foram condenadas pelo latrocínio, que é exatamente o roubo seguido de morte. Nós temos inclusive as imagens da época, lá o vídeo, das câmeras de segurança, mostrando um elemento que se adentrou na loteria. A loteria estava com alguns clientes e esse elemento foi exatamente numa sala reserva, que fica exatamente como uma espécie de depósito do dinheiro, onde o filho do Petrônio estava no local e foi inicialmente a pessoa que o elemento tentou agredir, inclusive com coronhadas na cabeça dele. O Petrônio Nunes, o empresário, o nome do filho era o Guilherme, o Petrônio Nunes tentou defender o filho e recebeu um balaço no peito. Teve uma cena terrível, que ele ficou inclusive aí no meio ali no corredor da loteria, que foi atendido depois pelo próprio filho. Foi uma cena terrível que chocou todos nós, a própria polícia que fez esse trabalho, mas infelizmente o Petrônio acabou falecendo. E esse caso então, a polícia fez um trabalho, Joelson, inclusive se utilizando de tecnologia, porque um dos elementos envolvidos, no caso o Isaac, foi quem deu suporte de fuga para o Cleilson. O Cleilson foi o elemento que adentrou na loteria e tirou a vida do Petrônio, e o Isaac deu suporte de fuga. Por conta de que a polícia chegou até no Isaac? Porque ele se utilizava de uma tornozeleira eletrônica, e a polícia então fez todo o percurso e depois ficou comprovado de que realmente ele estava ali para dar guarida. O elemento, o Cleilson, foi quem efetuou os disparos. Houve ainda a condenação da Jaciara, porque ela foi quem forneceu a arma, para que o Geilson pudesse fazer então toda essa ação criminosa. Agora, Joelson, vamos para as penalidades de cada um deles aqui. Rapidamente aqui, vamos lá então. O Cleilson Ferreira Silva foi quem fez o disparo. Ele foi condenado a 33 anos de reclusão. O Isaac da Silva Nascimento, o que deu fuga ao Geilson, ele foi condenado a 29 anos e 2 meses de reclusão. E a Jaciara Pires Rodrigues a 31 anos e 6 meses de reclusão. Ela foi quem forneceu a arma para o Cleilson pudesse efetuar os disparos. A doutora Júnia efetuou ainda uma indenização mínima para os familiares de R$100 mil. É a indenização mínima. Não dá para
recuperar a vida, trazer a vida, mas de qualquer maneira há uma indenização que, inclusive, proposta como sendo o valor mínimo que esses elementos deverão pagar, então, aos familiares do empresário Petrônio Nunes. Eles recorreram recorreram da pena, recorreram para ficar em liberdade enquanto eles recorrem para a segunda instância, mas por conta da gravidade, a juíza acabou então negando. Os 3 estão presos e vão permanecer, pelo menos cumprirem inicialmente esse regime de prisão no regime fechado. Só lembrando que a legislação brasileira permite até 40 anos, Joelson. Houve uma mudança aí, dos 30 para 40 anos de reclusão, seria a pena máxima prevista na legislação brasileira. Claro que nós sabemos que não há esse cumprimento, que tem todos os direitos, é uma redução de penas, mas enfim, vamos torcer para que eles possam ficar o máximo possível enclausurado, né, em regime fechado, porque foi uma pena realmente que comoveu todos nós, tirou a vida do empresário. Outro dia eu passei lá em frente, o estabelecimento continua ainda funcionando, mas foi um local que ficou marcado então por essa cena trágica, triste, do dia 13 de março deste ano, né, que infelizmente aconteceu ali na zona norte de Teresina. Volto com você, Joelson Jordão. Muito obrigado, Bartolomeu, obrigado. Oportuno, inclusive, que você traga essas informações, você que acompanhou lá no dia e quem viveu aquilo ali, quem presenciou aquilo ali, quem assistiu ao trabalho, inclusive, da polícia, aquele ar de revolta dos policiais por ver um homem honesto, trabalhador, que deu a vida pelo seu trabalho, pela defesa lá do seu espaço na loteria, pelos amigos que fez ali no entorno, de repente perde a vida por causa de um bandido, por causa de um criminoso. E chamou a atenção também na sentença a constatação da justiça do envolvimento de alguns deles, né, com facção criminosa. O que mostra que em cada crime que acontece, grande ou pequeno, maior ou menor, com morte ou não, tem um dedo desse negócio maldito chamado facção criminosa no país. É seríssimo isso. E aí eu estou falando de crimes grandes, de enormes, como esse do PP, como esse caso lá do aeroporto lá de São Paulo, o rapaz foi executado lá a tiros de fuzil, e tantos outros espalhados pelo Brasil, como também os pequenos roubos, os furtos, essa criminalidade que incomoda tanto o trabalhador e a trabalhadora no país. Impressionante.